Olá, sejam bem-vindos ao nosso mini curso de Python. É, Essa é a nossa primeira aula, né, uma aula introdutória sobre o Python. E hoje a gente não vai fazer códigos em si. Vou estar apresentando para vocês tudo que abrange o Python e vou estar apresentando um pouquinho também sobre o PET, né? E vou falar também sobre as particularidades do Python e por que é importante vocês aprenderem. Bom, para começo de conversa, né, meu nome é Pablo Borges e eu que vou estar ministrando todo esse curso de Python para vocês e eu espero que vocês gostem, né, desse mini curso. Logo mais, esse curso aí que eu vou estar ministrando para vocês, ele é um curso introdutório ao Python. Ele não é um curso tão específico, onde a gente vai ver várias coisas específicas, mas é um curso onde vocês vão sair com conhecimento que vai ajudar vocês tanto na faculdade, como também vai dar para vocês colocarem no currículo de vocês que vocês sabem alguma coisa de Python, certo? Então, para começo de conversa, né, o que é o Python? O Python ele é uma linguagem de programação que ele é uma linguagem de alto nível, ou seja, ele é uma linguagem que fala praticamente a nossa língua e depois ela é interpretada pro computador em si. Então vocês vão ver bastante, por exemplo, que o Python, quando a gente estiver escrevendo, é praticamente escrever em inglês uma coisa que você quer que o computador faça, certo? Não é algo tão difícil quanto, por exemplo, você aprender um Java, um tipo de linguagem de baixo nível, no caso, né? E ela foi criada por Guido van Rossum, e basicamente ela serve para. Eu coloquei aqui a aplicação na engenharia mecânica, né? Mas num contexto geral, ela serve basicamente também para análise de dados, simulação e modelagem, automação de tarefas e a parte de visualização de dados, certo? Mas ela também vai servir, por exemplo, para vocês criarem sistemas, aplicativos e qualquer outro tipo de coisa. O Python, ele é uma linguagem que ele é muito versátil no sentido de fazer várias coisas. Então, por exemplo, acho que na aula 4 eu vou estar ensinando para vocês, por exemplo, importação de módulos, certo? Importação de módulos é basicamente você pegar várias funcionalidades e juntar dentro do seu código, ou coisas que o pessoal já fez e você pode estar reutilizando. Então, o Python ele é bastante interessante por conta disso. E quais são as vantagens e desvantagens do Python? Basicamente, as vantagens dele são como eu havia dito, né? Ele tem uma sintaxe muito simples, ou seja, o jeito que você escreve no Python é um jeito muito simples de você olhar e entender, certo? A gente também tem, por exemplo, a variedade de bibliotecas, como eu havia comentado, há infinitas bibliotecas que servem para infinitas coisas, certo? E ele também tem uma comunidade muito ativa. Então, por exemplo, qualquer dúvida que você tiver quando você estiver fazendo o curso e tu olhar assim, poxa, Pablo, tu não falou esse tipo de coisa. Se você chegar e procurar na internet mesmo, você consegue achar qualquer tipo de pessoa falando, principalmente se você só tiver um nível de inglês bom. Porque quando você pesquisa em inglês, posso ligar de ti, você vai achar a solução para qualquer problema que você tiver. Até porque qualquer problema que você tenha, outra pessoa já teve também. Além disso, a gente tem a versatilidade, né, do Python, onde ele é bastante usado, por exemplo, como estava escrito aqui, né, análise de dados, automação de tarefas. Mas, por exemplo, você pode desenvolver interfaces com ele, você pode também estar desenvolvendo programas robustos, né, com ele. Mas as únicas desvantagens dele é que ele tem um desempenho em aplicações específicas que é menor do que com outras linguagens de programação, até pelo fato dele ser uma linguagem de alto nível, certo? E além disso, também a parte de consumo de memória do computador para rodar os códigos. Mas ele não é nada pesado, não necessita de uma super máquina para você estar rodando ele, e nem coisa do tipo. Bom, alguns exemplos de aplicação que eu já fiz, no caso, esses são exemplos meus, que eu preferi buscar, né, meus do que pegar dos outros, porque eu que vou estar ensinando para vocês no mini curso. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro gráfico eu tenho um gráfico de tensão, deformação de materiais de ensaios mecânicos, certo? Se eu não me engano, isso aqui era uma liga de aço que a gente fez o ensaio e ele gerou esse gráfico pra gente.
Aí aqui, por exemplo, a gente tem várias zonas, né, que dá para identificar e esse gráfico ele foi gerado em Python, certo? Eu peguei o arquivo Excel que tinha os dados dos ensaios e fui e joguei numa biblioteca do Python que eu vou estar ensinando mais para frente, que é o Matplotlib, e ele plotou este gráfico para mim. Além disso, também tem, por exemplo, esse gráfico de distribuição de temperatura, certo? Em uma placa metálica. Então, esse aqui eu usei nessa disciplina, que é Métodos Matemáticos Aplicados para Engenharia Mecânica. E ele gerou esse gráfico para mim aqui, onde ele mostra a distribuição de temperatura em uma placa 2D, certo? E além disso também tem, por exemplo, o sistema de gerenciamento de estoque que eu estava desenvolvendo com alguns amigos meus para que ele fosse aplicado em empresas. Esse projeto aqui ele é um projeto de uma interface gráfica, onde ele vai fazer o gerenciamento do estoque de uma empresa, mostrando os indicadores que existem, como por exemplo, vocês não precisam saber disso, né? Mas os indicadores, por exemplo, curva ABC, ponto de pedida de materiais, dentre outras coisas. Indicadores de estoque mesmo. Bom, dando continuidade, né? Eu vou mostrar agora para vocês uma apresentação geral da estrutura do curso e de como é que vai ser apresentado o mini curso, no caso. Basicamente, a gente vai ter a aula de hoje, onde a gente vai estar apresentando o mini curso, certo? E depois, no caso, a parte da visão geral, onde eu acho que eu já mostrei para vocês. Depois, a criação do ambiente de desenvolvimento, onde eu vou explicar para vocês como é que faz a parte de baixar o Python e tudo mais. E essa parte de lógica de programação, que vai ser uma parte bem pequena, onde eu não vou me aprofundar tanto no cerne mesmo da coisa da lógica de programação, porque é uma coisa muito profunda. E o objetivo do curso é apresentar o Python em si. Bom, na próxima aula a gente vai ter fundamentos básicos, que eu considero um dos módulos mais importantes do mini curso, depois funções e módulos. E essas últimas duas partes bem aqui, vocês vão perceber, né, no final do mini curso que eu vou estar passando basicamente somente por cima mesmo, apresentando as coisas que existem no Python de biblioteca. Por quê? Porque cada biblioteca dessa aqui é uma coisa que é muito robusta, então, pelo fato de ser muito robusta, a gente acaba não conseguindo abranger tudo. Então, por exemplo, no futuro talvez tenha um mini curso específico só de pandas, talvez tenha também um mini curso específico só de Matplotlib. Então, essas bibliotecas eu vou estar realmente só dando ideias para vocês, certo? A gente vai ter 2 exercícios no mini curso, onde esses 2 exercícios vão ser vitais para você poder conseguir gerar seu certificado de conclusão de curso. Então, é basicamente isso. Agora, já entrando na parte da criação do ambiente de desenvolvimento, eu vou estar separando essa aula em duas, né, essa parte do slide, para que a aula não fique tão extensa. Então, na próxima aula eu já vou estar mostrando essa parte para vocês. Então, até logo.